Boa tarde, minha gente. Boa tarde, minha Bahia. Uma ótima quinta-feira para todos nós. Hoje é 9 de novembro. Está começando o seu TVR Visto. A partir de agora, você vai poder acompanhar a nossa programação ao vivo, de onde estiver e na hora que quiser, com o novo aplicativo da UESB FM. São 24 horas da melhor programação musical, cultural e jornalística, ao alcance da sua mão. Para baixar, busque o aplicativo pelo nome da rádio, UESB FM, na loja virtual do seu smartphone. Instale e aproveite o seu conteúdo favorito. É a rádio que você gosta de ouvir, agora também no seu celular, 24 horas por dia. UESB FM, informação, formação e conhecimento. Olá, estou aqui para te convidar para o próximo Universiência. Pesquisadores do Instituto Federal de Alagoas, campus de Marechal Deodoro, desenvolvem estudos que podem minimizar o efeito estufa. E ainda, entenda como funcionam os mergulhos em Fortaleza e como ele influencia no turismo da cidade por meio de um estudo feito pela Universidade Federal do Ceará. Tudo isso em nosso próximo Universiência. Eu espero por você. Olá, boa tarde, 12:02. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao UESB Notícias, primeira edição, que está começando com imagens de Vitória da Conquista, que comemora hoje 183 anos de emancipação política. Vamos juntos a partir de agora com as principais notícias da região sudoeste e também de todo o estado. É sempre muito bom poder contar com a sua companhia. O valor da cesta básica sofreu uma redução nas 5 regiões do país de pouco mais de 2%. O Nordeste é a região com menor valor registrado no mês de outubro. Confira mais detalhes na reportagem. No mês de outubro, a cesta básica em Vitória da Conquista custou R$ 510,07, uma diminuição de 1,67% em comparação com o mês de setembro. Os resultados são da pesquisa feita pelo programa Indicadores Econômicos da UESB. Os produtos que puxaram a queda foram o feijão e a banana da prata. A pesquisa também registrou produtos em alta, como o arroz e o açúcar. A cesta básica de outubro teve uma pequena redução quando comparada com o mês de setembro. Redução essa que foi de 1,67%. Aqui no programa a gente gosta sempre de fazer uma análise em cada produto para entender o porquê dessa baixa ou de altas em outros meses, né? E a gente percebeu que entre setembro e outubro, 2 produtos puxaram principalmente esse preço para baixo. Produtos esses que foram o feijão e a banana prata. O feijão, que foi o que apresentou a maior redução de preço, a gente pode justificar principalmente pelo aumento da oferta. Os principais centros produtores do Brasil, que são São Paulo, Mato Grosso, em Minas Gerais, eles conseguiram aumentar a produção de feijão nesse mês de setembro, consequentemente tendo uma maior oferta e reduzindo o preço do produto. Outro produto também que puxou o preço para baixo foi a banana prata, que também está muito ligado à oferta. Esse mês de setembro, como a gente percebeu, foi um mês mais quente e isso ajudou o amadurecimento do fruto e, consequentemente, aumentou a oferta e também reduziu os preços, assim como o do feijão, puxando o preço da cesta básica para baixo.
Desde 2014, o programa Indicadores Econômicos realiza o cálculo mensal da cesta básica, por meio da análise de preços de 12 itens de alimentação, definidos pela Lei nº 399. Cada região do país possui uma lista de itens de acordo com suas particularidades culturais. Na Bahia, a lista é composta por carne, leite, arroz, feijão, farinha, tomate, pão francês, banana, café, óleo, açúcar e manteiga. Nossa perspectiva é que o cálculo desse indicador, cesta básica, permita às pessoas entender a flutuação dos preços da cesta básica dentro de Vitória da Conquista. E a partir disto, entender como é que se organiza o orçamento familiar, é um caso, e os agentes que são ofertadores dos alimentos, entender qual que seria interessante, ampliar a oferta porque teve uma variação positiva do preço, ou diminuir a disponibilidade de algum outro bem que não teve uma grande demanda, né? Então, a perspectiva que o programa Indicadores tem é que o cálculo desses indicadores, por exemplo, a cesta básica, permita ou facilite o processo de tomada de decisão e alocação de recursos. A iniciativa, ligada ao curso de Ciências Econômicas da UESB, conta com a parceria da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia. E, além de auxiliar a população na organização da renda, também proporciona aprendizados aos futuros economistas do Sudoeste baiano. No Indicadores, normalmente a gente pesquisa preços, a gente tabula eles, para no final a gente calcular e, claro, verificar cada um desses preços e fazer uma análise se houve uma queda, uma alta nesse valor e depois analisar para ver como é que fica a situação do comércio em si. Pelo site do programa, a população pode acompanhar mensalmente a divulgação de boletins sobre os indicadores econômicos da cidade. A gente segue falando de economia, mas agora sobre as finanças. Segundo a pesquisa, os brasileiros estão mais cautelosos com relação aos seus gastos e mudando seus hábitos de consumo. Tudo para evitar uma vida financeira descontrolada e sem reservas. Confira na reportagem colaborativa da TVE Bahia. Os brasileiros estão mudando os hábitos financeiros. De acordo com o levantamento da consultoria Ei Parthenon, 82% das pessoas estão mais preocupadas com o bolso, mais até do que a média mundial, que é de 80%. Esse controle, ele passa muito pela dificuldade que a gente tem de viver um pouco abaixo do que a gente ganha. Muitas vezes porque ganha pouco mesmo e o custo de vida está alto. E outras vezes porque a gente tem um dinheiro e a gente quer gastar. É natural, a gente quer viver bem. Mas essa consciência de viver um pouco abaixo, de fazer com que tenha um saldo positivo todo mês, ela vem crescendo. Crisnanda passou por um momento de instabilidade financeira depois de um problema de saúde. Voltar aos trilhos foi difícil e exigiu uma avaliação dos gastos que realmente eram necessários. Hoje eu tenho todas as minhas despesas planilhadas, tudo que eu venho a gastar, eu coloco nessa planilha, tudo que sai do meu orçamento, eu coloco nessa planilha, sempre para ter um espelho do que é que vai acontecer comigo no início do mês que vem. O mais importante é primeiro entender seus gastos. Como é que você gasta, o que você gasta mais, o que gasta menos, porque somente quando você entende é que a gente pode fazer alguns ajustes. E a ideia é sempre que esses ajustes não impactem muito no estilo de vida, nos hábitos, nos gostos, porque senão você abandona. O próximo passo para quem consegue se livrar das dívidas é transformar o valor que era gasto mensalmente para limpar o próprio nome em investimento. O objetivo é montar uma reserva de emergência e, para esse propósito, qualquer valor guardado vale ouro. Começa com um valor que você sabe que não vai impactar muito no seu orçamento ao longo do mês, faz a transferência automática, para você não precisar lembrar. E aí, com o passar do tempo, você vai aumentando esse volume, vai aumentando esse valor e vai ver que ao longo de anos vai dar um retorno bem favorável.
O ESB Notícias vai agora para um breve intervalo. No próximo bloco você vai conhecer um curta produzido por estudantes de uma escola pública aqui de Vitória da Conquista, que está concorrendo na categoria de melhor filme no Festival Internacional de Cinema Escolar de Alvorada, no Rio Grande do Sul. Ainda na edição de hoje, uma reportagem especial sobre os 183 anos de Vitória da Conquista. O intervalo é bem rapidinho, a gente volta já. Você, profissional da área de saúde ou educação, denuncie o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Ao constatar mudança de comportamento, marcas ou hematomas, demonstre interesse e solicite o auxílio de profissionais qualificados. Ao primeiro sinal de violência sexual, Disque 100. Sua atitude faz a diferença. Ministério Público do Estado da Bahia. Tem mãe que trabalha em casa. Tem mãe que trabalha na empresa. Tem mãe que trabalha pelas ruas nas cidades. Tem mãe que é professora. E tem mãe que é aluna. O leite materno traz benefícios para a criança, a mulher, a família e a sociedade. Apoie a amamentação. Faça a diferença para mães e pais que trabalham. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Olá, estou aqui para te convidar para o próximo Universiência. Pesquisadores do Instituto Federal de Alagoas, campus de Marechal Deodoro, desenvolvem estudos que podem minimizar o efeito estufa. E ainda, entenda como funcionam os mergulhos em Fortaleza e como ele influencia no turismo da cidade por meio de um estudo feito pela Universidade Federal do Ceará. Tudo isso em nosso próximo Universiência. Eu espero por você. Se você é PCD, o Detran está facilitando a sua vida para tirar a carteira de motorista. Zerando filas, agilizando procedimentos e garantindo cada vez mais comodidade para você. O primeiro passo é abrir um processo no SAC, onde eles vão te direcionar para uma clínica credenciada. Depois, vem o exame de aptidão física e mental e, se necessário, a avaliação psicológica. Identificando alguma deficiência que impeça a condução de um veículo convencional, você será... Bom, quando a gente fala em ciências da natureza, a gente está basicamente se referindo a 3 disciplinas que são muito conhecidas por todos nós: biologia, química e física. E é sobre este assunto que eu converso com a professora Camila Parente. Tudo bom, professora? Bom, vamos começar falando da sua área de formação, que é a biologia. Na prova do Enem, o que é que tem mais probabilidade de cair quando o assunto é biologia? Então, o que mais costuma aparecer lá no Enem é justamente os conteúdos voltados para a ecologia. É um dos assuntos assim que é o top 10. Por probabilidade, a gente já sabe que ele aparece mais. Então, é importante o aluno estar antenado em relação aos conceitos da ecologia, aquela questão sobre o habitat, sobre nicho, o que é aquilo tudo, né? Entender profundamente essas coisas. E também está antenado com a questão da atualidade, da problemática ambiental e como isso aí vai estar interferindo nos ciclos biogeoquímicos, nos ciclos ecológicos, ou seja, o que é que o ser humano está fazendo que pode estar intervindo mesmo na natureza. Então isso é bem importante. Por exemplo, a Amazônia, né? A Amazônia está no noticiário dia sim, dia não. Exatamente. Então é entender mesmo que a Amazônia, ela além de ser considerada assim, uma das nossas maiores florestas, é importante entender também que tem um conceito de rios flutuantes da Amazônia. Então, ela não tem só a importância do bioma em si, ela tem a importância do regime de chuvas distribuídos ao longo do país. Ainda mais nesse momento, está passando por uma seca histórica, não é, professora? E com aquela fumaça ali que está assustando tanta gente. Exatamente. Então, a gente pode observar que isso vai causar impactos, inclusive, né, nas questões climáticas aí dos próximos meses. O clima também pode ser um tema abordado
Provavelmente. Exatamente. O clima ele vai estar associado justamente a essa questão, né, da natureza, dos biomas, né, dos regimes de chuva. Então tem tudo a ver aí. É bom o aluno estar bem antenado a isso. Vamos passar para física e química, professora. Teve um tempo em que os estudantes, né, os candidatos ao vestibular, ficavam muito presos àquelas fórmulas de física, ali tentando decorar. Isso já não é mais uma realidade, né? Precisa entender o contexto. Exatamente, assim... apesar de ser um pouco fora da minha área, física-química, eu tenho um pouquinho mais de afinidade com a química, porque eu também leciono na área. Essa questão que é geral para o Enem inteiro é o aluno estar atento às questões, né? Saber interpretar, né? Muitas vezes, se você olha a palavra-chave ali na pergunta, ela meio que vai estar dando indicativo do que vai estar nas respostas. Então, no enunciado, muitas vezes está ali uma pista, né? Isso, tem a pista do que você quer. Então, o Enem ele trabalha com questões de níveis fáceis, médio e difícil. Então, o aluno tem que estar ali ligado nas questões fáceis, porque às vezes com um pouquinho de interpretação, lembrando dos conteúdos, mesmo que não de uma forma, né, tão intensa, vai vindo na cabeça aos poucos o que ele ouviu dos professores falarem, o que estava lá nos apontamentos dele. Então, eu acredito que isso, né, vai funcionando ao longo da prova. Então, a dica de ouro seria justamente ir atrás das pistas, né, ler a questão, procurar a palavrinha-chave ali no enunciado para conseguir chegar sem muita demora na resposta correta. Tem alguma dica de por onde começar a prova, professora? Começa pelas questões mais fáceis, pelas mais difíceis? Então, a questão é você dar aquela passada, né? Você lê as primeiras questões, controla aquele nervosismo. Se a questão está muito difícil, não adianta perder tempo. O importante é você ir avançando na prova. Não é interessante, né, você tentar começar pelo meio ou pelo final, porque você corre o risco de se perder um pouco ali, principalmente quando for passar essas questões, né? Aí você começa do início, lê as instruções da prova, presta bem atenção no que o fiscal está falando e tranquiliza a cabeça, porque o que você já fez de estudo ao longo do ano inteiro, ao longo de meses, né? O resultado vai estar ali na hora que você tiver a tranquilidade para responder a prova. É mais ou menos essa questão que eu quero abordar agora para encerrar aqui a nossa conversa. Nesse momento agora, faltando poucos dias para a prova, o teu conselho é relaxa a cabeça, descansa ou ainda dá tempo de aprender? Olha, no meu caso, né, assim, eu tiro um pouco pelos meus estudos, né, como eu trabalho em relação às vésperas de prova. Eu sou ansiosa, então eu estou ali sempre, né, lutando. E até os últimos minutos eu estou com os meus papéis, com os meus resumos. Então, não é interessante o aluno estar querendo focar em aprender conteúdos novos ou pegar coisas muito difíceis, para isso não aumentar a ansiedade. É ir lá para aqueles papeizinhos que você anota, ir lá para aquelas formulazinhas que o professor chama a atenção. Então, fazer essa revisão até para você conseguir descontar a ansiedade no processo. E não adianta, se você está muito nervoso, está vendo que não está mais conseguindo dar o conteúdo, é interessante você tentar, inclusive, ver um filme, alguma coisa voltada, né, para a área de estudo que você gosta, né, para ir consolidando algumas coisas. Então, é hora de relaxar um pouco, no máximo uma revisão, e eu acho que é bem isso mesmo. Nesse momento, eu acho que tão importante quanto saber o conteúdo é você saber administrar o tempo da prova. E controlar a ansiedade, né? Exatamente. Eu acho que a ansiedade é o grande vilão das provas de Enem e vestibular, porque às vezes o aluno está super bem preparado, a gente sabe que o aluno é bom, mas chega na hora da prova, a gente vê aquele velho branco, né? Que a ansiedade faz com que a pessoa se perca um pouco ali. Então é ir para a prova assim, consciente que você já fez tudo o que tinha que ter feito e vai dar o melhor de si ali, do começo ao fim ali. Professora, muito obrigado pelas dicas valiosas. Para você de casa que vai fazer o Enem nesse domingo, uma boa sorte, né? Voltamos ao estúdio. Chegou a hora de conferir o que é fato ou fake no Enem Verifica, o nosso quadro de checagem de fake news, hoje com a estudante de jornalismo Raila Costa. Olá para você que está acompanhando o ESB Notícias. Vamos começar agora o quadro Enem Verifica, um espaço de jornalismo da TV UESB que auxilia você na verificação de boatos que circulam nas redes sociais. E vamos começar o quadro de hoje falando de um vídeo publicado no Telegram, que afirma que policiais foram feitos reféns pelo MST no Paraná. O registro mostra ao menos 2 policiais rendidos por várias pessoas, no que parece ser um protesto, mas a informação
foi retirada de contexto. Os narradores do vídeo mentem quando afirmam que os policiais foram feitos reféns. Na verdade, os manifestantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra não fizeram policiais reféns, mas sim os expulsaram. O que acontece foi que 3 agentes foram rendidos em 19 de outubro e expulsos do trecho da estrada onde era feito o bloqueio pela entidade, em um protesto pela regularização fundiária de comunidades na região. Uma foto que tem aparecido pelas redes sociais, principalmente no TikTok, afirma que tem caminhões descarregando terra no canal que acontece a transposição de água do Rio São Francisco e que tal ação está sendo realizada pelo atual presidente da República. Entretanto, a notícia é falsa. A imagem é de 2017, portanto, foi retirada de contexto e trata-se de um canal de drenagem que fica em Custódia, em Pernambuco, e faz divisa com a Paraíba. A fotografia foi tirada na época em que estavam fazendo reparos no local, após um rompimento do eixo. O Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional afirmou que o abastecimento de água está normal e sempre vem recebendo manutenção. Tem circulado, principalmente pelo Facebook e pelo TikTok, um vídeo que afirma que o chá da casca do pé de graviola é capaz de curar diferentes tipos de câncer no estágio inicial, mas infelizmente a notícia é falsa. O vídeo ainda ressalta que não só a casca, como também as folhas, raízes e o fruto são poderosos no combate à doença e que já havia comprovação científica a respeito de tal chá, o que não é verdade. O Instituto Nacional do Câncer, INCA, descarta que a bebida possa contribuir para o tratamento da doença e reforça que não há comprovação científica que a planta tem esse potencial de curar ou até mesmo prevenir. O indicado é não consumir receitas que não são comprovadas, pois muitas plantas podem trazer efeitos colaterais ou até mesmo interferir na eficácia de medicamentos. O quadro de hoje fica por aqui. Se você recebeu alguma informação duvidosa nas suas redes sociais, mande para a gente. O ESB Notícias verifica para você. Basta entrar em contato conosco pelo nosso WhatsApp 7734248766. E lembre-se, combata as fake news, não compartilhe e sempre verifique. Até a próxima! Vamos falar de educação. Entre páginas e pesadelos, esse é o título de um curta produzido por estudantes de uma escola pública aqui de Vitória da Conquista. A iniciativa, que faz parte de uma das oficinas oferecidas no ensino médio, está concorrendo na categoria de melhor filme no Festival Internacional de Cinema Escolar de Alvorada, no Rio Grande do Sul. O repórter Luiz Salviato foi conhecer os bastidores da produção e conta essa história pra gente. A ideia de filmar um curta-metragem surgiu durante as aulas de teatro. Eu, como professor, de teatro, a primeira instância, só que a gente acaba trabalhando mais outras coisas, O diretor deu essa possibilidade pra gente também e foi muito bem abraçada, tanto por mim quanto pelo pessoal do grupo de teatro, Então a gente começou a também fazer filmes, Então o objetivo sempre foi trazer essa parte artística, Tanto do teatro quanto do cinema. Os próprios alunos ficaram responsáveis por todas as etapas do filme. O roteiro, por exemplo, ficou sob a batuta do David, de 17 anos. E assim nasceu a ideia do terror Entre Páginas e Pesadelos. Foi um amontoado de ideias. Todo mundo que participou do teatro em si, do curta, deu sua ideia. Eu peguei, e se eu não usei, eu tirei alguma coisa daquilo, eu não descartei nada. Eu sempre fui tirando alguma coisa boa, e se for completamente boa ideia, eu uso ela. Então eu acabei usando um amontoado de ideias e criei tudo a partir daquilo. A biblioteca da escola serviu de cenário para a história. A história se passa numa biblioteca onde tem uma garota. Essa garota ela é meio que obcecada por estudos. E esse estudo, essa obsessão no caso, acaba levando ela a ter crises de dupla personalidade. E a ideia do filme é passar para o telespectador se o que ele está vendo é algo sobrenatural ou se é só algo da cabeça da protagonista. E isso não fica subjetivo no filme, é algo que o telespectador pode tirar de si próprio. É uma opinião que ele forma, a partir dos elementos que a gente coloca. O curta Conquistense foi selecionado para o Festival Internacional de Cinema Escolar, que acontece na cidade de Alvorada, no Rio Grande do Sul. Foi muito surpreendente, A gente
foi, como você disse, né, totalmente despretensioso nesse sentido, né, mas foi uma possibilidade que a gente viu, né, a partir do produto final, né, a gente viu que tinha muita coisa que não foi do jeito que a gente idealizou, mas mesmo assim solucionamos os problemas, fizemos de forma criativa também todo esse processo na edição também, mesmo na hora da filmagem. Então, no final das contas, acabou sendo uma coisa bem impressionante, né, a gente ficou muito feliz mesmo, assim, a gente não esperava, né, mas acabou rolando e foi, nossa, incrível demais. Fazer cinema pode render um prêmio para esta turma, mas a lição que eles vão tirar de todo esse trabalho é ainda mais importante. Essa é a oportunidade que esses alunos têm para ampliar o seu repertório cultural. Então a gente entende que a educação não é feita somente em sala de aula, na relação que eles têm com os livros, na relação que eles têm com os professores. A gente também tem que ampliar esse processo educacional para outras dimensões da educação. E a educação estética, ela entra nessa perspectiva. E quando a gente pensa que nós estamos em uma unidade escolar, né, em Vitória da Conquista, que é a terra de Glauber Rocha, um proeminente nome, né, do cinema, eu acho que é profundamente necessário a ampliação desse repertório cultural, desse processo educacional dos alunos por meio da produção artística dentro do âmbito do cinema, sempre assim na perspectiva de possibilitar para esses alunos a exploração do seu potencial em outras dimensões artísticas, né? Nesse caso específico, do ponto de vista da estética, né? O ESB Notícias vai para mais um intervalo. No próximo bloco, você confere uma reportagem especial sobre o aniversário de 183 anos de Vitória da Conquista. A nossa equipe construiu uma linha do tempo desde a sua fundação até os dias atuais. Uma reportagem super bacana que não dá para perder. O intervalo é bem rapidinho, a gente volta já. Inventaram que eu estava vendendo água durante o temporal a R$ 93. Isso é uma mentira. Quando cheguei para abrir o meu mercadinho, já deparei com a multidão querendo o meu linchamento. Fiquei muito triste. Um negócio que eu criei com todo o sacrifício. Deixei de acompanhar os meus filhos. Tá difícil manter o meu negócio depois disso. Quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Música de qualidade, informação com responsabilidade, valorização da cultura regional. Sintonize a UESB FM em Vitória da Conquista, 97,5. E curta o melhor conteúdo 24 horas. UESB FM, informação, formação e conhecimento. Os casos de dengue, zika e chikungunya estão aumentando em todo o país. Mas quando aumentamos a prevenção, diminuímos o problema. Quando aumentamos a informação, diminuímos os focos. Quando aumentamos a atenção, diminuímos o risco de mortes. Em caso de febre, dor de cabeça, dores no corpo e nas articulações, coceira e manchas na pele, procure uma unidade básica de saúde. Quando aumentamos os cuidados, diminuímos os riscos. Brasil unido contra a dengue, zika e chikungunya. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Amanhã minha amiguinha vai dizer que meu cabelo é ruim. Ano que vem, vou chamar todo mundo pro meu aniversário, menos ele. Eu é que pareço uma princesa, não ela. Um dia, ele vai atravessar a rua quando me encontrar. Se ninguém nascer racista, ensina a gente a fazer um futuro diferente? Uma campanha Defensoria Pública da Bahia. Estamos de volta com a ESB Notícias, primeira edição. Você confere agora a previsão do tempo. Veja como ficam o tempo e a temperatura para a Vitória da Conquista e outras cidades da região sudoeste. Hoje em Vitória da Conquista, o dia é predominantemente ensolarado. Os termômetros oscilam entre a mínima de 16 e a máxima de 29. Amanhã, o tempo é aberto. A temperatura oscila entre a mínima de 15 graus e a máxima de 29.
No sábado, céu limpo, o sol deve predominar. Os termômetros registram a mínima de 16 graus e a máxima de 30. Agora vamos conferir como ficam o tempo e a temperatura para outras cidades da região. Em Jequié, o tempo aberto predomina e não deve chover. Os termômetros variam entre 22 e 29 graus. Em Tapetinga, a previsão é de sol com poucas nuvens. As temperaturas variam com a mínima de 21 graus e a máxima de 32. Em Caatiba, o tempo é aberto com sol moderado durante o dia. As temperaturas oscilam entre a mínima de 19 e a máxima de 29 graus. 183 anos. Hoje, Vitória da Conquista está fazendo aniversário. Com uma história marcada por lutas e batalhas, o município se firmou no coração do sudoeste da Bahia, às margens do rio Verruga, que hoje está escondido em meio ao cinza da modernidade. O então Arraial da Conquista cresceu, se desenvolveu e hoje, com a população de mais de 370 mil habitantes, é considerado um polo educacional e econômico, sendo a terceira maior cidade da Bahia. E para comemorar essa data, a nossa equipe preparou uma reportagem especial que conta um pouco dessa história, unindo passado e presente. No solo árido do sertão da Bahia, brotou uma cidade vibrante, polo de educação, comércio e saúde do estado. Uma cidade com nome composto, duas palavras que desde o berço pareciam traçar o destino desse lugar. Vitória. Conquista. Nesse canto do sertão da Ressaca, viviam indígenas dos povos Mongoió, Imboré e Pataxó, numa área que ia das margens do Rio Pardo até o Rio das Contas. As informações que nós temos é que nesse território, que aparece na documentação como Sertão da Ressaca, viviam 3 grupos, né? Os Camacão, o Mongoiós, os Imborés, os Botocudos e os Pataxós. Eram as populações nativas, as populações originárias. E claro que a chegada dos colonizadores vai desencadear um conflito, que não foi um conflito da noite para o dia, foi um conflito que durou, né, durante muito tempo. E esses grupos indígenas, eles estavam distribuídos em todo o sertão da Ressaca, não é? Mas é claro que assim, eles também tinham suas formas específicas de vivência, também tinham seus conflitos internos, por conta mesmo da sua forma, das suas experiências de vida, né, do seu habitat. E esse confronto, esse contato inicial com os colonizadores vai ser extremamente deficiente para essas populações indígenas. A região começaria a sofrer grandes mudanças a partir do século XVIII, com a chegada dos primeiros colonizadores portugueses. Entre eles estava o bandeirante João Gonçalves da Costa. O encontro de civilizações foi marcado por lutas sangrentas. Aldeias inteiras foram dizimadas. Indígenas foram mortos, escravizados ou expulsos de suas terras. O João Gonçalves da Costa ele é mais um, né, entre tantos bandeirantes que estavam a serviço da coroa portuguesa para assegurar o domínio desse território. Né? E a maneira como eles vão conseguir isso, porque a gente também precisa desfazer a imagem de que os indígenas, as populações indígenas, eles foram, enfim, né, se submeteram sem nenhuma resistência. Muito pelo contrário. Né? Os colonizadores tiveram muito trabalho e foi extremamente desafiador para eles conseguirem submeter essas populações. Porque, claro, eles defenderam aquilo que era seu, que era a terra, né? E os colonizadores utilizaram de diversas estratégias. Um episódio que ficou bastante conhecido, ocorrido aí em torno de 1807, o chamado Banquete da Morte, que foi quando João Gonçalves da Costa e seus homens convidaram os indígenas para selar a paz, né, e ofereceram aguardente, né, e quando eles estavam bêbados, houve realmente um massacre, né, o chamado banquete. Isso está registrado, inclusive, num livro de um viajante, o príncipe Maximiliano, que esteve aqui no início do século XIX. No final do século XVIII, o Arraial da Conquista se resumia a uma igreja e a algumas poucas casas. Mas o pequeno vilarejo, aos poucos, foi recebendo cada dia mais visitantes. Isso porque Conquista fica localizada numa área que era de passagem obrigatória dos tropeiros que conduziam gado de Minas Gerais em direção ao litoral da Bahia. E dessa forma, a cidade foi
crescendo. Essa área se tornou uma área produtiva muito importante para a lavoura cafeeira, que crescia, cuja população se expandia e que se articulava bem internacionalmente. Conquista, então, fornecia o gado, o requeijão, né, a manteiga rústica para essa região, além, né, do milho, do feijão, do aipim, da batata, da mandioca. Mas o fato é que essa direção da nossa economia como fornecedora de Ilhéus no litoral já fornecia o gado para Salvador e para outras regiões. Isso faz com que haja um impulso ao crescimento de Vitória da Conquista. De acordo com o último censo, Vitória da Conquista tem hoje 370.868 habitantes. Foi a cidade baiana que teve maior crescimento populacional em relação à última pesquisa, de 2010. A cidade tem pela frente um grande futuro e grandes desafios. Qual é o desafio de Conquista? Me parece que continuar crescendo. Mas para continuar crescendo, ela precisa pensar seriamente no seu planejamento, saber o que quer fazer, porque Conquista surge como uma cidade não planejada. E hoje precisamos repensar o crescimento, não é? É naturalmente uma grande proteção ambiental, a proteção do acesso da água pluvial ao rio Verruga, não é? Que é o grande escoadouro de parte enorme da nossa cidade atual. Não só a nossa malha urbana, o seu crescimento, para onde, como, etc. Então, é a questão de planejar. 183 anos depois de sua fundação, Vitória da Conquista se consolida como um dos maiores e mais ricos municípios do estado. Gente de toda parte escolhe viver aqui. Vitória! Conquista! Feliz aniversário, Conquista! O ESB Notícias, primeira edição, fica por aqui. Para rever os nossos telejornais, acesse o nosso canal no YouTube. Para entrar em contato com a nossa produção, envie sua mensagem para o WhatsApp pelo número 77-3424-8766. Outras informações você confere no ESB Notícias, segunda edição, às 6h30 da noite, com Marcel de Souza. Muito obrigado pela sua companhia, um abraço e a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá! Música de qualidade, informação com responsabilidade, valorização da cultura regional. Sintonize a UESB FM em Jequié, 106.1 e curta o melhor conteúdo 24 horas. UESB FM, informação, formação e conhecimento. Olá, estou aqui para te convidar para o próximo Universiência.
Pesquisadores do Instituto Federal de Alagoas, campus de Marechal Deodoro, desenvolvem estudos que podem minimizar o efeito estufa. E ainda, entenda como funcionam os mergulhos em Fortaleza e como ele influencia no turismo da cidade por meio de um estudo feito pela Universidade Federal do Ceará. Tudo isso em nosso próximo Universiência. Eu espero por você.